Oi, então, esses vídeos que tem consulta no título, eu vou recomendar que vocês necessariamente não precisem ver até o final. Esses vídeos eles são mais para tirar alguns tipos de dúvida. Então sempre vá na descrição e veja o tempo e a dúvida que você provavelmente pode ter. Esse aqui, como eu disse, não é um vídeo para necessariamente ensinar você 100%, mas sim para tirar várias dúvidas que você pode ter usando o programa. Os próximos vídeos vão sim ser ensinando a desenhar e a usar um pouquinho mais flexivelmente as ferramentas do programa, mas eu realmente preciso desse vídeo aqui antes para poder ter uma base mais sólida e tirar muitas dúvidas que podem surgir pela frente. Então, se por algum acaso você tiver alguma dúvida de pincel, ou de seleção, ou algo assim, você pode voltar nesses vídeos e nesses tempos que estão bem separadinhos, só para tirar dúvida mesmo. E eu realmente preciso que esse vídeo seja o primeiro, então fica aí. Ok, logo aqui no início não tem muito mistério. Para você criar um novo arquivo, você vem aqui em Nova Imagem, e aqui você pode selecionar a largura do seu projeto, a altura do seu projeto e a resolução do seu projeto. Bom, os dois aqui de cima você pode mexer muito bem. Isso aqui, no caso, eu geralmente gosto de deixar 4000 por 4000, meu PC aguenta bastante, e eu desenho nessa resolução aqui sempre. A resolução aqui embaixo, sempre deixe no padrão que é 300, tá? Nunca mexa nisso aqui, porque isso aqui é mais para quem mexe com impressão. Aqui embaixo temos os tipos de cores, para caso você também mexa com impressão, mas se não for seu caso, nem sequer mexa, deixa sempre no RGB Alpha. E aqui em conteúdo, nós temos algumas coisas que você pode salvar aqui e sempre deixar por padrão para quando você for criar um novo tipo de arquivo. No caso que, quando eu sempre criar um projeto, ele sempre vai criar com pelo menos 2 camadas e uma cor de fundo, que eu geralmente deixo cinza, por padrão ele vem branco, mas eu deixo cinza porque senão meus olhos vão fritar no meio da noite enquanto eu desenho. Pincel e estabilizadores. Bem, quando você seleciona a ferramenta pincel aqui no cantinho, você vai ver que você vai poder finalmente desenhar no seu projeto. E bem, como é que funciona exatamente essa ferramenta? Quando você seleciona a ferramenta pincel, aqui embaixo, ou se você clicar aqui em cima, você pode ver que tem vários tipos de pincéis diferentes. Esses pincéis são as texturas que você pode usar na hora de pintar. Por exemplo, se eu selecionar esse pincel aqui, você vai ver que ele vai mudar a textura do seu pincel. Isso aqui é bem interessante porque é exatamente assim que você vai pintar. Você pode selecionar a ferramenta pincel e escolher o tipo de textura e o que te deixar mais à vontade. Caso você queira editar esses tipos de textura, ou você sente que tem alguma coisa faltando muito específica, você pode clicar aqui e mexer nas configurações. É bem assustador? É muito assustador, porque é muita configuração. Mas vai por mim, elas são bem simples, e você mais vai usar caso você use mesa digitalizadora e esteja realmente precisando de um pincel que se encaixe melhor em você. No caso, nos próximos vídeos eu vou ensinar como você importa e exporta pincéis. Mas vai por mim. Você foca no básico e seleciona algum que já está pronto aqui. E você mexe um pouquinho aqui nas opções e clica em salvar nova predefinição de pincel, que aí você sempre vai ter um pincel novo para você. Agora, a parte mais importante dos pincéis, que na minha opinião não pode faltar, são os estabilizadores. Estabilizadores são aquelas ferramentas que servem para suavizar o seu pincel e retirar aquela tremedeira ou a falha de ficar meio durão em algumas partes da linha. Então, o que vai acontecer? Aqui, do ladinho em cima do triângulo, né, de cores que você vai ter, nas opções da ferramenta você pode clicar e você pode encontrar os tipos de suavização do pincel. No caso, ele vem por predefinição, se eu não me engano, nenhum, mas você pode selecionar o básico, que ele vai deixar um pouco mais suave, não mexendo muito. Você pode deixar no pesado, que tem algumas configurações. Eu geralmente não mexo muito no pesado, então você vai ter que explorar por si mesmo. E você vai ver que ele tem uma suavização um pouquinho melhor do que o básico. Mas se você selecionar o estabilizador, você vai ter umas configurações um pouco mais interessantes, tanto na contagem de amostras, que serve para a IA do Krita ele entender a sua linha e melhorando ela para ficar menos desse jeito aqui. E o atraso, que é exatamente essa bolinha aqui. Tá vendo que quando eu clico, tem meio que duas bolinhas no meu mouse? Se eu aumentar, por exemplo, isso aqui vai ficar mais fácil de vocês verem. Tá vendo que tem uma bolinha? Se eu clicar e arrastar, nada acontece. Mas se eu arrastar fora da bolinha, ele começa a pintar. Isso aqui ajuda muito para quem tá no mouse e não tem muita precisão na mão. Porque o mouse ele geralmente não é preciso. Ele vai ajudar bastante vocês nisso, mas também para quem usa a mesa digitalizadora, por exemplo, eu uso muito esse tipo
de estabilizador para fazer algumas linhas muito específicas, porque chega a ser bem difícil, na verdade. Para caso você queira transformar o seu pincel numa borracha, você pode selecionar uma borracha daqui de baixo, que aí você vai ter, bem, uma borracha, não tem muito segredo, por exemplo, pintei aqui, você pegar a borracha e pintar, ele vai apagar. Mas se você, por algum acaso, você tiver vontade de não ficar trocando de pincel o tempo todo, você pode clicar aqui em cima na borrachinha ou apertar a letra E do seu teclado, que aí ele transforma o pincel que você está segurando no momento em uma borracha, e se eu vir aqui e apagar, ele vai apagar. Mas tem uma configuração muito interessante no Krita que é bom que vocês fiquem sabendo, que é, por exemplo, se eu pegar esse pincel aqui e aumentar o tamanho dele aqui em cima, você vai ver que se eu pintar, ele vai ficar desse jeito, mas se eu apertar a borracha, ele vai continuar do mesmo tamanho. E vai por mim, você não vai gostar disso. Como é que você faz para tanto a borracha quanto o pincel terem tamanhos diferentes? Você vai clicar aqui nas configurações do seu pincel e vai deixar a opção mudança de tamanho da borracha marcada. Porque o que isso vai fazer com o seu pincel? Por exemplo, tá vendo aqui que eu tô com o pincel? Esse é o tamanho do pincel. Se eu apertar E para trocar para borracha, você vai ver agora que se eu mexer no tamanho, por exemplo, se eu deixar um tamanho menor, a borracha vai ficar desse tamanho, mas se eu voltar pro pincel em si, ele vai ficar grandão, tá vendo? Aí toda vez que eu apertar E, ele troca de tamanho para um tamanho menor. E é isso. Se caso você queira ficar mudando entre a borracha e o seu pincel, sempre aperte E e deixe essa opção marcada, vai por mim e você vai entender o porquê que essa opção é bem útil. Mudança de tamanho de pincel da borracha, tá? Seleção de cores. Bem, se você não gostar muito do triângulozinho aqui do Krita, você pode clicar aqui nessa opção e você pode clicar aqui para poder selecionar algum tipo de roda de cor diferente. Caso você não goste muito do triângulo, eu recomendo você ficar com o triângulo e aprender um pouquinho, mas se você for que nem eu e já estiver acostumado por conta de outros programas, você pode ficar com um quadrado. Esse aqui é o quadrado que mais usam em outros programas. Mas, de novo, eu recomendo você usar o triângulo porque é mais fácil de aprender e futuramente você provavelmente vai me agradecer, porque os mais experientes usam o triângulo por alguns motivos e teorias. Então, mas se você se sentir mais confortável, não tem problema nenhum em pegar algum outro aqui que se sinta mais confortável com você. Uma dica muito interessante aqui é sobre as camadas. Se você ver, as camadas têm 3 tipos de ícone. Eu vou só explicar 2 deles porque um deles é muito complicado. O primeiro, que é o cadeado, se você ver, se eu pegar ele e tentar mover, eu não vou conseguir mover, porque você vai trancar a camada. Se eu destrancar, você vai ver que eu consigo mover livremente o meu desenho. Mas agora, beleza. Essa é bem simples, não é muito difícil. Mas agora tem o xadrezinho aqui. Ele fica do lado desse A, que eu vou explicar em outro vídeo. Aqui o xadrez ele é bem interessante. Ele é uma dica muito interessante para caso você esteja querendo pintar no mesmo lugar que você quer pintar aqui no caso. Por exemplo, eu quero repintar isso aqui. Só que aí se eu for repintar, eu não quero ter que ficar, tipo, tomando cuidado para não pintar as bordas e sair e tirar a forma dele. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no xadrez, você vai pegar a sua cor e você vai passar. E pronto, você vai pintar só naquela área onde já está pintado na camada. Interessante, não? Essa ferramenta é bem útil e serve muito para caso você queira fazer algum tipo de sombreamento, caso o sombreamento seja na mesma camada. E também tem aqui a opacidade, né? Você pode escolher a opacidade da camada, se você quiser mais ou menos opacidade. Para caso, sei lá, queira deixar uma imagem de referência, você pode fazer isso. Aqui temos as configurações em si de seleção. Como você pode ver, eu posso clicar e selecionar uma parte. E eu posso pintar dentro da seleção sem nenhum problema ou sem medo de borrar. Mas caso você queira tirar a seleção, caso você já tenha feito e você quer tirar a seleção, você pode apertar Ctrl Shift A. E aí a sua seleção vai sair. E tem uma coisa bem interessante no Krita que muita gente não sabe, na verdade, porque é difícil de saber. Vai, programa, você não ajuda muito nisso aqui também não. Que é o quê? Quando você cria uma seleção, você pode reparar que a seleção são vários pontilhados. Mas, por exemplo, se você veio do SAI, existe um outro tipo de ferramenta que você pode usar para poder ficar mais fácil de visualizar, caso você esteja, de novo, acostumado com o SAI. Já que a seleção do SAI, ele não é em pontilhados, ela é em cores. Como assim? Bem, vindo aqui no cantinho, bem aqui no cantinho, tá vendo que tem tipo um quadrado com um pontilhado dentro? Com uma bolinha pontilhada? Se você clicar, bum, você vai ver que a seleção é só essa área aqui. Tem a área verde em volta e tem a área selecionada dentro.
Isso aqui é para caso você já esteja acostumado com o SAI. Mas, por acaso, se você for clicar para ver isso, né, se você for fazer esse tipo de seleção, você vai reparar que o seu provavelmente ele é vermelho. E como é que você pode trocar a cor disso aqui? Bem, é bem simples na verdade. Você vem aqui em configurações, configurar Krita, você desce aqui em visualização, você vem aqui em Canvas Decoration e você vem aqui em Overlay Color. Você pode selecionar a cor que você quiser. No padrão do SAI, ele é azul, então você pode selecionar aqui um azul e dar OK. E pronto, ele vai trocar a cor para você. Viu? É bem bonitinho, você pode fazer esse tipo de troca. Bom, a penúltima dica é sobre as configurações do Krita. Quando você clica aqui em configurações e vem aqui em configurar Krita, você pode fazer várias coisas aqui bem interessantes. Primeiro, temos os atalhos de teclado. Caso você tenha alguma dúvida e queira marcar algum atalho, tem aqui, você pode dar uma olhada e marcar para você poder bom, fazer o que você quiser, na verdade. Não tem muito o que falar. Aqui são os atalhos de teclado. Você pode mexer na visualização, que serve para mudar um pouquinho sobre o desempenho do programa. No caso, os tipos de renderização, você tem que ir testando isso aqui, para caso o seu programa seja muito pesado. Recomendo você dar um pouquinho de pesquisa, alguns outros vídeos, porque isso aqui não vai focar muito qual é o nome? No desempenho do programa, então cuidado ao mexer um pouquinho na visualização. A mesma coisa na área de desempenho, que também serve para mexer no desempenho do programa, por exemplo, de na quantidade de memória que o programa vai usar, e entre outras coisinhas aqui que você pode mudar para deixar o programa um pouco mais leve para você. Bom, aqui na aba geral eu tenho uma coisa muito interessante para mostrar para vocês. Isso aqui provavelmente vai matar muito do seu tempo, porque você não vai precisar fazer a seguinte coisa. Você não tá de saco cheio que toda vez você tem que clicar aqui para poder mexer nas opções da ferramenta. O tempo todo você tem que clicar aqui, depois clicar aqui, depois clicar aqui. Bom, você também pode tirar, né? Se você clicar aqui e puxar, você pode botar aqui em outro lugar e aqui sempre você vai ter de acesso. Mas vamos supor que você quer dar um basta nisso, né? Você não quer mais isso aqui. Você vai na aba de ferramentas e aqui você vai estar localização das opções da ferramenta. É necessário reiniciar. Se você clicar aqui na barra de ferramentas, se liga o que vai acontecer quando eu clicar em OK e fechar e abrir o programa. As opções aqui de cima sumiram, elas não estão mais aqui. Mas afinal de contas, onde elas foram parar? Bem, aqui ó, tá vendo aqui? Esse ícone aqui novo surgiu, ele fica do lado das opções do pincel, né? Aqui em cima fica as opções da ferramenta. Eu uso muito essas opções aqui em cima, eu acho muito mais prático do que deixá-las aqui do ladinho. Mas caso você queira, você pode não deixar aqui em cima, não tem problema nenhum. E finalmente, como última dica, a área de trabalho que você pode mexer. No meu caso, se eu quiser, eu posso tirar isso aqui, eu posso puxar isso aqui, botar aqui pra cá, posso espremer essas ferramentas aqui em cima, eu posso, sei lá, pegar essas camadas, botar desse lado, posso deixar os pincéis assim, posso deixar eles menores, posso deixar eles maiores, posso deixar Bem, vocês viram que o programa ele é bem moldável. Se você quiser também pegar outras áreas acopláveis, seja que você fechou sem querer, você pode vir aqui em configurações e você vem aqui na áreas acopláveis, que aqui vai estar todas as ferramentas que você pode colocar para aparecer aqui. No meu caso, vamos supor que eu perdi a aba de, sei lá, paleta. Eu vou aqui, temos as paletas e assim vai. Você pode mexer aqui para saber quais áreas acopláveis existem. As que tiverem como um verificadinho, quer dizer que já estão ligadas. Mas para caso você queira fazer o seguinte, vamos supor que você já mexeu e gostou do jeito que tá. Se você sair, fechar o programa e abrir de novo, você vai ver que as configurações vão permanecer. Mas caso você queira ficar trocando o tempo todo, você pode vir aqui nesse ícone, né, aqui no cantinho, e você vai ver que já existem várias pré-definições. No meu caso, a minha é desenho, mas por padrão vai vir várias outras. E você pode ver mesmo, tipo animação, Big Paint, Big Paint 2. Mas caso vamos supor que você mexeu e você fez que nem eu, tá vendo? Essa aqui é a minha pré-definição normal. Vamos supor que você mexeu e gostou do jeito que tá. Só que você quer o tempo todo trocar para animação para fazer um outro tipo de projeto, mas você sempre quer ter a aba desenho salva. O que você vai fazer é, com o que você tá agora na sua tela, você vai inserir um nome aqui, por exemplo, esse, e aí você vai clicar em salvar e ele vai ficar aqui para você. Você pode clicar na listinha para desaparecer com ele, mas é exatamente assim que você pode fazer uma área de trabalho nova. E bem,
essa foi a última dica em si que eu tenho pra dar por hoje. Isso é porque são dicas bem básicas que vocês vão precisar para os próximos vídeos. E depois vão ter sim mais vídeos de consultas, por exemplo, das ferramentas básicas, das ferramentas mais avançadas, do balde de tinta, dos baldes de tinta 2, 3 e 4, porque vai por mim, esses baldes de tinta são bem complexos e cada um deles precisa de um vídeo inteiro só para explicar. E algumas outras ferramentas aqui de cima, que vocês podem ver que tem bastante coisa. E, é claro, deixem suas dúvidas aí embaixo, porque esses vídeos de consulta são exatamente para isso, matar dúvidas que você tem desenhando naturalmente no programa, porque é difícil de você alavancar e começar a, sei lá, pegar e tentar fazer isso tudo logo de cabeça. Então, por favor, deixem aí, e aí vocês poderão ter vídeos para vocês poderem dar uma olhada, como se fosse meio que um mini manual já explicado. Bem, eu quero agradecer que vocês viram aqui o vídeo até o final, se vocês viram o vídeo até o final, é claro, mas uma coisa é, eu precisei fazer esse vídeo um pouco mais rápido e um pouco menos editado, para uma coisa bem específica. Eu tô fazendo um jogo, e isso tá demandando muito de mim, na verdade. Tô fazendo um jogo, procurando trabalho, arrumando dinheiro, e assim vai. Vocês sabem como é que é, né? Vida de youtuber pequeno é meio complicada. Mas então, eu quero sim ajudar vocês, e os próximos vídeos eles vão ser bem mais bem editados, e eu tenho muitos projetos pra botar de pé. Esse canal aqui vai ser bem interessante. Mas enfim, até o próximo vídeo, gente. Falou!